We're going to have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society, for railroading my ass. Bem-vindo ao Watch Mojo Brasil. E hoje veremos entrevistas perturbadoras com assassinos em série antes da execução. Why did you kill those people? No comment. Nessa lista veremos as conversas mais bizarras e angustiantes que ocorreram com assassinos famosos antes de morrerem ou serem condenados à morte. Se eles não foram realmente executados, eles ainda poderiam ser elegíveis, desde que tivessem sido condenados a isso. Qual desses te deixa mais nervoso? Conta aqui nos comentários. Oscar Ray Bowling. Em meados da década de 80, Oscar Ray Bowling matou 3 mulheres em toda a área de Tampa. Após a sua prisão, o primo de Bowling testemunhou contra ele e o implicou em um 4º homicídio. Ele recebeu 3 sentenças de morte e foi executado em 7 de janeiro de 2016, aos 53 anos. Um dia antes da sua morte, Bowling foi entrevistado pela Fox 13 de Tampa. How are you feeling this morning? A little numb. I mean, I don't know how you would expect someone to feel. I mean, if they told you tomorrow you're dying, how would you feel? Bowling parece calmo e educado durante toda a entrevista, até mesmo expressando medo e preocupação com a execução. Ele também se dizia inocente, algo que manteve continuamente durante a sua prisão. So you're saying you didn't murder these women? No. You didn't murder Natalie Hawley? No. Stephanie Collins? No. Terry Lynn Matthews? No. I didn't know. I'd never seen them. Never met them. Bowling parece e soa como um cara legal o suficiente, o que só faz a escuridão por baixo disso tudo parecer muito mais sinistra. After 28 years of this, it's been in this box for 28 years. It's a release. My punishment's over. They can't hurt me no more. Richard Ramirez. As far as Satan is concerned, I believe in a malevolent being. His description eludes me, but I have felt powers that are evil. Um notório serial killer conhecido como perseguidor noturno, Ramirez aterrorizou a Califórnia com seus violentos roubos, agressões e assassinatos. Ramirez tirou a vida de pelo menos 15 pessoas e foi condenado por 13 homicídios, levando a 19 sentenças de morte separadas. Em 1993, Inside Edition levou ao ar uma entrevista com Ramirez, que estava aguardando a sua execução no corredor da morte. They are desires, whereas if I didn't give in to them, I would be crushed by them. Entre outros pontos em debate, ele expôs as suas teorias sobre o desenvolvimento psicológico de serial killers como ele. Ainda mais assustador, quando foi perguntado por que ele matou as suas vítimas, Ramirez esconde um sorriso e simplesmente diz: No comment. I cannot answer it at this time. Ramirez ainda aguardava execução em 2013, quando morreu de câncer. Carol Cole. Um assassino em série muito prolífico, Carol Cole fez pelo menos 16 vítimas ao longo da sua vida, embora tenha confessado ter matado 35. Ele foi originalmente condenado à prisão perpétua no Texas, mas recebeu a pena de morte após a sua extradição para Nevada. 3 dias antes da sua execução, Cole concedeu uma entrevista a uma TV de Las Vegas. Enquanto fuma um cigarro, Cole mostra total indiferença por sua própria vida, mas expressa remorso por seus crimes. Why not fight for your life? I just don't care to. Are you sorry? For the victim? Yes. Yes. No final, ele até afirma que merece morrer pelo que fez. Well, it's the ultimate question. It is the question. For what I did, yes, I think I deserve to die. Cole é muito quieto e reservado, e exceto por alguns breves flashes, não demonstra muita emoção. Isso torna a entrevista ainda mais perturbadora. And condemn myself for many years, because I can just imagine what her life might have been like. Wesley Allen Dodd. Em 5 de janeiro de 1993, Wesley Allen Dodd foi executado por enforcamento, tornando-se o primeiro criminoso americano a ser legalmente enforcado em quase 30 anos. Entre setembro e novembro de 1989, Dodd agrediu e matou 3 jovens, levando ao apelido de o assassino de crianças de Vancouver. A entrevista final de Dodd é absolutamente arrepiante. Com total confiança, Dodd afirma que mataria novamente se fosse libertado e que disse gostar do que fez. Ele também afirmou que a sua execução seria um grande exemplo para futuros criminosos.
Ao longo dessa entrevista, Dodd prova que ele era totalmente autoconsciente, e um assassino autoconsciente é uma coisa muito assustadora. Do you look forward to dying? In a way, yeah. I think it'd be a relief. I don't have to think about all these things anymore. And I know that's the only way I can guarantee I'm not going to hurt anybody else. Velma Barfield. A primeira mulher a ser injetada letalmente, Velma Barfield matou 6 pessoas entre 1969 e 78. Ela foi condenada por apenas um homicídio, o do seu namorado Roland Stewart Taylor. No entanto, foi o suficiente para garantir uma sentença de morte, e Barfield foi executada em 2 de novembro de 1984. Sua entrevista para a TV de Raleigh mostra uma mulher sofrendo e não uma que causou sofrimento. Ela aparentemente tenta angariar simpatia, falando sobre o seu isolamento na prisão e sua longa batalha contra as drogas. The last 10 years was just like that. Years of a drug nightmare. Ela também dá crédito a Deus por ajudá-la nas provocações e tribulações da vida na prisão. Living in prison every day is a struggle, even at its best. And I know that without him and his strength that has sustained me, I couldn't have made it even thus far. Enquanto Barfield pede desculpa por seus crimes, a maior parte da entrevista é sobre ela e pode irritar muitos espectadores. Today, if it were possible, I wish that I could take every bit of hurt on myself. John Wayne Gacy, conhecido amplamente como o palhaço assassino, John Wayne Gacy reivindicou pelo menos 33 vidas dentro da sua casa no subúrbio de Chicago. Na época, Gacy estabeleceu um recorde americano para o maior número de condenações por homicídio. Em 1992, ele conversou com Walter Jacobson, de Chicago, como parte de um evento de televisão. Em uma reviravolta bastante chocante e enervante, Gacy se fez de inocente. If they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Ele até alegou que tomou um soro da verdade e que isso provou a sua inocência. I've taken 3.5 hours of truth serum, and under sodium amytal, the maximum amount that I could have, it shows that I have no knowledge of the crime whatsoever. Como Barfield, Gacy também joga o cartão de simpatia, retratando-se como um homem de família amoroso. I've always looked after my children, even now. No entanto, às vezes ele escorrega, e Jacobson rapidamente percebe o homem intrigante por baixo. É tudo muito estranho e provavelmente não é o que os espectadores esperavam. Ted Bundy. Em 23 de janeiro de 1989, Ted Bundy, talvez o serial killer mais notório da história americana, foi visitado por um psicólogo chamado James Dobson e mostra os seus poderes de manipulação bem divulgados. Bundy parece limpo e bem vestido, oferecendo uma vibração amigável de vizinho amigo. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. Ele é carismático, charmoso e fala muito bem. Nada do que se esperaria de um serial killer. Finalmente, ele se apega às crenças evangélicas de Dobson, culpando tanto a indústria de filmes adultos quanto a violência na mídia por seus crimes. This kind of literature contributed and helped mold and shape the kinds of violent behavior. It fueled your fantasies, didn't it? Well, in the beginning it fuels this kind of thought process. Biógrafos e historiadores argumentam que esse é um excelente exemplo de uma armadilha clássica de Bundy. Sabendo disso, a filmagem parece profundamente sinistra e agorenta. O termo psicopata costuma ser usado com muita frequência, mas nesse caso, muitos concordam que o termo se encaixa. I couldn't control it anymore. That these barriers that I had learned as a child, that had been instilled in me, were not enough to hold me back with respect to seeking out and harming somebody. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Aileen Wuornos. A entrevista final com Aileen Wuornos é a antítese completa da de Ted Bundy. Wuornos atirou e matou 7 homens no período de 1 ano. E embora alegasse legítima defesa, foi considerada culpada de 6 homicídios e condenada à morte. A entrevista final de Wuornos é profundamente perturbadora. But you're okay now.
I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. Muitas vezes, ela arregala os olhos e grita em tom de confronto, chegando a agredir verbalmente o entrevistador Nick Broomfield. Ela faz afirmações bizarras, como ser torturada por pressão sônica. And they were using sonic pressure on my head since 1997. Sonic and every time I was trying to write something, I think they had some kind of eye in the cell, I'm not sure, but every time I started writing something, it went up higher. So I'm thinking that probably had the TV rigged. Ela afirma que morrer será como Jornada nas Estrelas e que ela irá colonizar outro planeta. I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's beyond. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. O passado violento de Wuornos, o seu comportamento abrasivo e o seu estado mental se combinam para criar uma visão realmente desconfortável. E aí, qual deles é o mais perturbador? Confira esse outro clipe recente do Watch Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.